बार एक नई लाइफ को, एक नई जिंदगी को अपने हाथ में लेने के बाद तो मेरे को सबसे पहले तो मुझे गूज बम्स आ गए. E quando eu peguei e tava vendo ele assim, parecia que eu tava me vendo. They squall, they scream, they're unpleasant. But then suddenly I had this little being, and it was amazing. Isso aqui é a minha estrela. Isso aqui é meu ar, é o ar que eu respiro, é a minha vida. Eu aprendi mais com ele em 2 anos do que eu aprendi na minha vida inteira. They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. 来，是个喜欢的事情。另外呢，就是还有一点最重要的事情，要长大让他们要成为什么样的人，我只是想让他们。Fathers who are involved, who spend more time with their children, release hormones that make them feel happier. Eu falo com ele pula, sabia? É. Vai, pega. O papel do pai é um papel fundamental e diferente, que é um papel de ir mostrando para a criança que existe um mundão lá fora para além desta mãe. They tell you real men don't change diapers, real men don't hold their child. And now finally men are told you have to hold your child. You're a loser if you don't hold your child. And I think for men it's been a great relief. Our children don't care whether I'm important. They don't care whether I make any money. The only thing they really care about is whether I'm present. O começo da vida, vocês querem uma maneira melhor do Ação Nacional falar do que é essencial, que é o amor? Pois é, e toda essa ideia, quem está por detrás, uma das pessoas é a Stella Renner. Stella, mais uma vez, obrigada por ter aberto as portas aqui do seu escritório, da produtora, para nos receber. Você brinca, Stella? Porque eu acho que no filme, uma das marcas que ficou forte para mim é a importância da brincadeira. Eu queria saber como é que é isso na sua vida, na sua casa. Brinco muito. Eu fico brava quando meus filhos não querem brincar comigo. Porque você tem 3 filhos, né? Sim. A partir do filme, qual a importância então da brincadeira? Porque a brincadeira é uma coisa séria também, né? Muito séria, muito séria. A verdade é que eu sempre brinquei. Eu tive uma infância muito livre, eu fui bandeirante, fui para muitos acampamentos, fui uma criança muito de rua e sempre acreditei no brincar. Então, assim, o filme, eu achava muito importante falar do brincar, mas não é que ele tinha me acordado para uma coisa nova. Para mim, o brincar, eu fui mãe nos Estados Unidos, então eu não tive a oportunidade de ter uma babá para me ajudar. E eu tinha umas prioridades, assim, eu sabia que eu tinha que dar banho, eu sabia que tinha que ter um jantar mais ou menos no mesmo horário, equilibrado e tal, mas eu melava tudo se a criança estivesse envolvida numa brincadeira. Você deixava? Eu deixava, eu deixava. Então, se ela estava no jardim fazendo alguma coisa, eu esperava ele concluir aquele processo. Eu já entendia que tinha começo, meio e fim. E daí, quando eu fui para Reggio Emilia, na Itália, eles me trouxeram ainda mais sabedoria sobre essa brincadeira, sobre esse projeto. Eles nem chamam de brincar, eles já tratam a criança com mais respeito. É o projeto, né? É um projeto que pode durar um dia, um mês. Eles me mostraram uma sala de aula que estava com uma obra de madeira e galhos lá de fora e folhas, que eles falaram que estava um mês ali, que todo dia uma criança ia lá e colocava uma coisa nova na estrutura. Isso eu não sabia, então me deu vontade assim um pouco de voltar no tempo para poder enxergar isso nas crianças mais novas ainda, sabe? De repente eu teria entendido até um pouco mais. Porque às vezes a ânsia do pai e da mãe bagunçou, brincou, vai lá, tira tudo, guarda tudo. Ai meu Deus, isso não fica arrumado. E na verdade há um outro propósito, né? Há um outro propósito. Teve uma professora em Reggio Emilia, uma pedagoga que inclusive está no filme, que ela fala que as pessoas reclamam que eu moro num apartamento muito pequeno e tal. E ela fala, o ambiente, em primeiro de tudo, está na cabeça das pessoas. Né? Então, se realmente você quiser um apartamento sempre super organizado, impecável e tal, fica mais complexo para a criança poder explorar ali o seu entorno e fazer seu trabalho, que é, de fato, investigar o mundo e construir seu próprio conhecimento. Stella, o filme trata muito da estima da criança. E eu queria que você ajudasse a gente a entender, nós pais, como
que a gente cuida da estima do nosso filho? Porque às vezes um gesto nosso muito sutil pode gerar uma insegurança. O que é essa estima que a gente fala tanto? É difícil, né, ser pai, ser mãe. Um dos especialistas fala que criar um filho não é uma ciência, é uma arte. E a gente erra muito, né? A gente erra, eu erro, todo mundo erra. Então, é difícil eu falar, como que pai, como que mãe pode fazer. Mas assim, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é importante ser dita, é que a escolha das palavras. Porque a criança nasce e daí ela vai ser inserida no mundo da linguagem e nós vamos dando nome para a experiência que ela está tendo. Então, de repente, se a criança se machuca e entra um espinho no pé dela e ela começa a chorar, se você falar, para de ser covarde, é só um espinho, aquela criança entende que tem um covarde nela. Agora, se você falar, nossa, como você é valente, já vou tirar esse espinho, pode chorar porque dói mesmo, mas já vai passar, aquela criança entende e internaliza o valente. E é tão sutil, e essa criança vai crescer, e se ela se depara com muitas experiências onde os nomes associados a ela são os mesmos, é aquilo que ela acredita que ela vai ser e é aquilo que ela acredita que ela vai ser amada se ela for aquilo. Por exemplo, que princesa, você tá uma princesa, você tá uma princesa, você tá uma princesa. Depois de um tempo ela vai ter que acreditar que se ela não for uma princesa, ela não vai nem ser amada. Então, assim... E é uma palavra... Parece boa. A gente tá querendo dar afeto, né? Então, assim, uma palavra boa é falar, nossa, como você é curiosa. Nossa, como você não desiste. A gente elogiar as virtudes que dependem da criança. E beleza não depende da criança. Os gestos de beleza dependem da criança. Os gestos são muito mais importantes do que as características físicas dela. Então, assim, puxa, eu já encontrei com outros projetos no Brasil, Jovens Mentores, ou algum projeto que eu fiz para a Plan International, que é uma ONG que trabalha no Maranhão e no Rio Grande do Norte. Você via crianças negras, lindas, incríveis, e quando você pedia para ela se desenhava loira de olho azul. Ai, caramba, que estereótipo, né? Então, acho que eu tomar um pouco de, assim... Eu tomei isso pra mim também, sabe? Sempre pensar que as palavras, elas têm um efeito muito grande na vida da criança, elas grudam. Os gestos de violência, né? Por exemplo, a criança não é uma tábula rasa que precisa que a gente coloque todos os nossos saberes nela. Ela já entende tudo, inclusive ela entende se as relações que os adultos próximos dela têm são uma relação de autoritarismo, dominação e o outro do outro gênero é submisso, ela entende isso. E até por imitação aos pais, ela vai repetir isso no futuro. Então, assim, ela vai entender se é uma relação de parceria ou uma relação onde o outro não tem voz. É na infância. A criança entende aquele papo de, pode falar que aquela criança não está entendendo, só porque ela tem 2 anos. Cara, ela tá. Ela entende tudo, né? Ela tá. Então, assim, é muito difícil ser perfeito. A gente vai explodir, a gente vai ter os nossos momentos, somos humanos e tal. Mas a gente tem que partir do princípio que nós somos os melhores professores das crianças, né? Nós pais, né? Porque elas nos amam. Integral. Tem um pai que diz, o meu filho me ama em tempo integral, ele me ama sempre. Isso é demais, porque é um amor muito puro. Eles querem muito o nosso reconhecimento, o reconhecimento do pai, o amor da mãe. E se isso é colocado em prova o tempo todo, ele não consegue ter a coragem, ele não consegue ter estrutura para ele mesmo se colocar em situações de desafio. E a criança, ela precisa de um ambiente, segundo o Winnicott, um ambiente suficientemente bom. Se ele for bom o tempo todo, ele não tem estímulo para se autodesafiar. E ele tem isso dentro dele, ele quer ir, né? Quando ele pega um carrinho, isso é uma sabedoria trazida pela Renata Meirelles, ele quer puxar o carrinho para frente, ele não fica com o carrinho parado. Não. É o movimento de ir. Quando ela pula a corda, é o movimento de vencer a gravidade. Isso eu aprendi ontem com a Renata Meirelles no TEDx São Paulo, que eu super recomendo. Que bacana. Eu não sei se esse TEDx vai estar disponível. A criança tem um gesto de beleza dentro dela. Muito bem, você falou que foi fazer a abertura desse TED e para professores, né? Quantos professores? Bom, o TEDx São Paulo foi voltado para a educação e tinha cerca de 4.000 pessoas lá ontem. Pois é, e aí eu fico pensando nos professores, né? Os professores que a gente deixa os nossos filhos, a maioria de nós, das 7h30 da manhã às 5h30, 6 horas da tarde, 7, não sei, depende da realidade.
Como que o seu filme pode chegar nesses professores? Você pensou neles quando concebeu? Muito, muito. Eu acho que o filme chega muito nos professores. Inclusive, já exibi em escolas e os professores me agradecem, falam, nossa, eu me senti muito representado. Eu acho que, inclusive, tem muitos professores pedagogos falando no filme. Eu acho que o filme, ele fala, nossa, como o professor, ele pode construir um contexto interessante para a criança. Ele ajuda o professor a entender que ele tá, só de observar a criança, entender que a criança está sendo observada por ela, ele já está fazendo um trabalho gigante pela criança. Ou entender e respeitar a potência que a criança tem, que ela já é capaz. Tudo isso está vindo de conhecimentos trazidos por pedagogos, trazidos por professores. Então, eu acho que ele tem, sim, uma capacidade grande de capacitação. Eu entrevistei pedagogos muito bons, eu aprendi muito também. Stella, e as crianças órfãs? Porque, assim, foi uma conversa que a nossa produção teve, nós vimos, assistimos, aí a gente pensou, se essas interações são tão importantes entre os pais e os filhos, como é que a gente faz com uma criança que é órfã? Como é que a nossa sociedade pode cuidar? Despertou alguma ideia para você durante a produção do filme? Você pensou nisso? Pensei muito nisso. É difícil, né, pensar, puxa vida, tem um estudo dos órfãos da Romênia, do professor Charles Nelson, e ele esteve aqui nessa sala. Foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei. E ele teve a chance de fazer um trabalho na Romênia, onde mais de 170 mil crianças ficaram órfãs. Muita coisa. E ele chegou lá e as crianças, elas eram cuidadas só na base do hospitalismo. Fralda, remédio, alimento. Não tinha ninguém para segurar eles no colo. Não tinha ninguém para olhar para eles e transmitir afeto. E nesse olhar falar, o mundo é bom, o mundo é amigável, pode viver que a vida é boa. Então, essas crianças nasceram todas saudáveis e depois de um tempo, muitas desenvolveram algum problema psicológico grave, como autismo, esquizofrenia, síndromes. E mesmo as que depois foram relocadas para algumas famílias, como esse trauma aconteceu, essa vivência sem afeto aconteceu nos primeiros anos, elas tiveram algum tipo de problema. Agora, é muito desesperador pensar nisso. E eu tive com pessoas que, com resiliência, conseguiram encontrar o seu chão num afeto que veio tardio. Né? Então, assim, é difícil você trazer uma mensagem de que, putz, se não tiver nos primeiros anos, acabou. Não, o lugar mais eficiente, o momento mais eficiente para um projeto são os primeiros anos, são os momentos estruturantes. Se você tem uma estrutura de afeto, de amor, de empatia, de colaboração, é em cima dessa estrutura forte que você vai construir sua vida inteira. Se essa estrutura é feita de negligência, de ausência, não tem nenhum afeto, ela vai viver e se ela encontrar afeto depois, ela vai conseguir ressignificar isso, mas vai ser mais duro para ela. É sempre mais difícil esse movimento, depois que outras coisas foram chegando no adulto. É muito difícil, tanto é que os terapeutas, normalmente, eles trabalham a infância da pessoa, eles não trabalham os 20 anos. Exatamente. Né? Como foi a tua infância? A primeira pergunta que todo terapeuta faz. Então... Pessoal, a nossa conversa com a Stella está ótima e daqui a pouquinho eu volto para o quarto bloco e a gente encerra o nosso programa. Até daqui a pouco.